Meu nome é Homero Reis, eu sou MCOA da FICOP e da ABCOP, atuo como coach e mentor ontológico no Brasil desde 1995 e minha especialidade é em inteligência relacional. E com isso eu quero compartilhar com vocês alguns princípios que podem nos auxiliar como coaches na resolução de conflitos, estabelecimento de padrões de excelência em resultados e qualidade de vida. E estamos juntos nessa entrevista. Homero, ¿qué es la inteligencia relacional y cómo puede ayudar en los procesos de coaching y mentoring? Inteligência relacional, eu vou contar um pouco dessa história. No início do século passado, Simon e Binet, dois pesquisadores franceses, criaram a chamada inteligência racional, que é o QI, que todos nós conhecemos. Mas no final do século passado, por volta de 1990, 85 por aí, Daniel Goleman escreve sobre a inteligência emocional. E a partir disso, a gente começou a descobrir que essas duas inteligências eram inteligências necessárias, mas que lhes faltava uma terceira sustentação. E eu comecei, a partir de 1990, a fazer uma pesquisa sobre os relacionamentos humanos, e o resultado dessa pesquisa foi que o grande problema das pessoas e das organizações o grande problema não é a sua competência técnica, nem seu conhecimento acerca da vida, mas a capacidade que elas têm de relacionarem-se umas com as outras. E aí, a inteligência relacional surgiu dessa necessidade de criar nas pessoas um conjunto de distinções que pudesse fazer com que elas se relacionassem melhor consigo mesmas e umas com as outras. E isso vem de um conceito muito simples. A palavra inteligência, ela é dividida em duas. Inte, que é dentro, e legire, que é ler. Então, inteligência significa ler dentro. Inteligência relacional é a capacidade de ler dentro dos relacionamentos. E a partir daí, eu comecei a estudar o que acontece quando duas pessoas se encontram. Então, quando duas pessoas se encontram, surge entre elas um espaço que a gente chama de espaço reflexivo da aprendizagem. Ou seja, quando eu e você nos encontramos, cria entre nós um campo aonde neste campo está presente a minha identidade e está presente a sua identidade. Se nós não compreendermos como é que essas identidades vão poder caminhar juntas, provavelmente nós vamos entrar em conflito, entrar em divergências, entrar em relações belicosas, entrar em relações conflituosas e por aí vai. Então, a inteligência relacional ela surgiu para explicar o que acontece entre nós. E ela ajuda os coaches ontológicos, que é o nosso objeto, e principalmente os mentores, quando nesse processo de estar com você, eu começo a compreender que você é legítima, autônoma, livre e diferente. Né? Você é uma pessoa legítima, eu não tenho como desqualificar você, porque você tem uma história de legitimidade. Você é livre, você faz as escolhas que você quiser e livremente falando, eu preciso respeitar isso. Você é autônoma, você decide por você mesmo, a partir dos valores que você constrói
na sua própria relação. E, não obstante tudo isso, você é diferente de mim. Então, o primeiro princípio da inteligência relacional é trazer para nós a calma suficiente para a gente poder perceber que as nossas diferenças não são ameaçadoras, elas são simplesmente possibilidades. Então, quando eu lhe vejo como uma possibilidade, a minha relação com você se torna muito mais pacificada do que quando eu lhe vejo como uma ameaça, como algo que está sendo muito diferente de mim. Então, esse é o contexto básico da inteligência relacional. E para fechar isso, essa questão, eu uso com os meus clientes, coaches, mentorados, etc. Eu normalmente faço com eles uma experiência. Quando a gente começa a se relacionar, eu dou para eles uma lâmina, né? Uma lâmina de vidro. Eu dou para eles uma lâmina de vidro e pingo uma gota de tinta amarela aqui e pingo do lado de cá uma gota de tinta azul. E aí eu digo para eles assim, olha, você é o azul, eu sou o amarelo. Aí a gente pega um palitinho e começa a mexer com as duas tintas e vai surgindo aqui no meio uma cor verde. E aí eu mostro para eles o seguinte, olha, na teoria das relações humanas, é impossível eu me relacionar com você e você se relacionar comigo sem que a gente se misture. E ao misturar, eu deixo de ser absolutamente quem eu sou para ser contaminado no bom sentido por você e vice-versa. E é dessa contaminação saudável que a gente cria a terceira via, uma possível solução, uma aprendizagem nova e por aí vai. Então, esse é o contexto da inteligência relacional. Y hay dos cosas. El primero es el tema de la transculturalidad, porque o sea, el coaching cada vez más trabaja a nivel transcultural, ¿verdad? Y el otro tema que se me viene a la cabeza es el tema de, o sea, la identidad mía, la identidad tuya, pero estamos ingresando en un mundo en donde la inteligencia artificial comienza a tener una especie de identidad. Entonces, no sé, capaz que en algún momento eso lo podemos ver o tenés una opinión al respecto. Eu diria a você assim, nas questões transculturais ou mesmo interculturais, a gente enfrenta hoje um problema sério. E quando eu digo um problema sério, eu estou me reportando a toda a teoria do Zygmunt Bauman, dos mundos líquidos, né? que foi um dos grandes mentores que eu tive na minha vida. Nós vivemos num mundo com uma velocidade tão grande que hoje nós não temos tempo de criar sedimentações, né? Uma vida um pouco mais sedimentada. As coisas são muito rápidas e a gente perde a capacidade de criar consistência. Se eu perco a capacidade de criar consistência, o que vai acontecer comigo? Eu vou começar a utilizar o meu micropoder como forma de manipular você. Então, um dos problemas que nós temos hoje nas relações transculturais é a perda do respeito pela identidade cultural do outro, né? E a perda do respeito da identidade cultural do outro me leva a achar que eu tenho resposta para o seu problema. Então, e essa é uma das grandes dificuldades que a gente enfrenta hoje em processos de mentoria ou em processos de coaching. Numa sessão recente, uma pessoa vira-se para mim e diz, como é que eu faço tal coisa? Eu digo, não sei. E ela diz, mas você é meu mentor. Eu digo, eu sou o diferente na relação. Eu estou dizendo para você como é que a minha diferença pode apresentar para você uma possibilidade. Agora, eu não vou fazer por você porque eu não tenho condições de estar no teu lugar. Então, eu quero colocar para você um contraponto.
Você está me trazendo uma forma de ver e eu estou lhe devolvendo uma outra forma de ver. O que você vai fazer com isso diz respeito à sua autonomia. Agora, se eu não tenho essa compreensão da transculturalidade das relações, eu dou um murro na mesa e digo assim, olha, faça isso porque eu sou o seu mentor. Eu não tenho essa autoridade, né? Eu não tenho essa autoridade para dizer o que você deve fazer. Eu tenho autoridade para mostrar para você que existem outras formas. Qual você vai escolher é um processo seu, né? Então, esse é um primeiro aspecto importante quando a gente fala da transculturalidade. Olha só que interessante. Eu fui chamado para mediar uma conversa entre algumas mulheres, cuja uma delas tinha sido traída pelo marido, né? Um grupo de mulheres, uma delas foi traída pelo marido e o marido saiu de casa, aquela coisa toda, um caso típico de traição e adultério, etc, etc, etc. E as amigas me conheciam, me chamaram, disseram, vem cá para mediar essa conversa. E lá fui eu. E nessa conversa, as mulheres começaram a dizer para ela, para a vítima, digamos assim, olha, o seu marido não presta, o seu marido isso, o seu marido aquilo, o seu marido aquilo outro, ele é um canalha, ele é isso, aquilo outro, né? E aí, em determinado momento, eu parei a conversa e falei, bom, vocês já disseram o que vocês pensam, mas eu queria pedir para ela, para a vítima, digamos assim, dizer o que ela sente em relação ao marido. E ela diz, olha, ele me traiu, ele fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro, mas eu ainda gosto dele, ele ainda é o homem da minha vida, etc, etc, etc. E aí eu disse, e o que é que você sente quando você escuta essas pessoas dizerem isso para você? E aí ela enche os olhos de lágrima e me responde assim, vocês estão me tirando o direito de querer perdoá-lo. Olha que coisa linda, né? Vocês estão me envenenando ao ponto de eu não posso mais perdoá-lo. Então, o meu papel neste momento foi mediar as pessoas dizendo o seguinte, olha, vocês podem pensar o que quiser, mas sejam generosos, porque existe uma questão por trás da traição que é de responsabilidade dela, não é de responsabilidade nossa. E eu preciso ter essa sanidade para permitir que as pessoas sejam responsáveis para fazer as suas escolhas e não interferir com o meu padrão nas respostas que as pessoas estão dando para a vida. Esse é um caso. O outro caso foi um pouco mais complexo. Eu tenho trabalhado muito com mulheres, né? Não sei porquê, mas minha filha me diz que acha que eu tenho uma alma feminina. E eu fico muito feliz com isso, né? Porque eu acho que a alma masculina tem sido tão desastrosa atualmente. Eu gosto de ter uma alma feminina. Mas uma cliente me ligou, a questão de 2 anos, uma cliente me liga e diz, Homero, eu preciso falar urgentemente com você porque eu estou desesperada. Aí eu arrumei um buraco na agenda e digo, olha, você pode vir ela, agora. E aí, daí uma meia hora, ela chegou lá no meu gabinete, e entrou e ela estava visivelmente transtornada. E eu digo, mas o que eu posso fazer por você? Ela vira-se para mim e diz assim, eu estou grávida. Aí eu olhei para trás e disse, me desculpa, eu quero ser sensível à sua dor, mas eu não consigo entender em que medida uma gravidez pode ser tão desesperadora assim. Você é uma pessoa bem casada, eu conheço a sua história, conheço a sua vida, conheço o seu amor e a sua paixão, né, pelo seu esposo e vice-versa. Eu não sei por que com a gravidez. Me explica, me fale um pouco mais sobre isso. Ela diz assim, não há espaço para uma criança na minha vida nesse momento. Eu não posso ter um menino, um filho, uma filha nesse momento. Aí eu digo, bom, e por quê? Ela diz, porque eu tenho uma carreira em ascensão. A minha vida executiva está em pleno voo e eu não posso abrir mão, eu não posso questionar tudo isso. Eu digo, opa, agora está fácil de resolver.
Então vamos fazer o seguinte, vamos abortar. Aí ela se assusta, né? Eu não vou abortar, isso é contra os meus princípios, eu jamais vou abortar. Eu digo, bom, então nós já temos um parâmetro, você não vai abortar. Mas o que é que eu faço então? Eu digo, está mais fácil ainda, porque se você não vai abortar, peça demissão do seu emprego. Eu também não posso fazer isso. Eu digo, ótimo, então agora nós já temos 2 pontos. Você não vai abortar, não pode pedir demissão do seu emprego, então agora vamos olhar para o que temos. Você é uma executiva que está grávida, o que a gente vai fazer? Você não vai abortar nem pedir demissão. Começamos uma sessão de mentoria que durou 9 meses, né? No final dos 9 meses, ela preparou a empresa dela, criou uma nova política para mulheres dentro da empresa, criou um programa de creche dentro da empresa que ela trabalha, fez uma grande mudança, mudou a cultura da empresa, fez uma série de coisas. Hoje, a filha dela tem 2 anos, a empresa está maravilhosa, a carreira profissional dela continuou deslanchando e ela é uma mãe fantástica. Então, eu digo assim, eu falo sobre gravidez, eu não falo de gravidez, né? Porque falar sobre é falar de fora, falar de é falar de dentro. Então, a inteligência relacional nos permite fazer essa diferenciação. Agora, recentemente, a questão de um mês e meio, eu participava de uma mesa redonda na Universidade em Brasília sobre processos de preconceitos e coisas dessa natureza, e a pessoa me perguntou assim, Homero, o que você fale de preconceito? Eu digo, olha, eu não posso falar de preconceito, eu posso falar sobre preconceito, porque eu nunca sofri preconceito na minha vida. Eu sou homem, branco, numa cultura hegemônica, não sou pobre, né? Eu nunca fui discriminado na minha vida, então eu não posso falar de discriminação, eu posso falar sobre discriminação. E a minha visão sobre discriminação é sempre uma visão teórica. Agora, vamos falar de discriminação? Então, chame uma pessoa que faz parte das minorias para a gente escutar o que elas sentem, para a gente poder aprender com isso. E isso é o que eu gostaria de que acontecesse nas nossas relações naquele momento. Então, eu vejo a questão da inteligência relacional muito a partir desta sensibilidade que eu tenho para a história e a diferença do outro. E para fechar essa questão, quando você traz a inteligência artificial, ela ainda, e eu estou dizendo ainda com muito cuidado, a inteligência artificial ainda não foi capaz de estabelecer parâmetros relacionais. Ela estabelece com a gente padrões intelectuais e racionais. Então você entra num chat GPT da vida e ele te diz um punhado de regra, ele escreve texto e ele diz um bando de coisa. Mas eu nunca dei a mão para o chat GPT. Eu nunca beijei o chat GPT, eu nunca estabeleci nenhuma relação íntima com nenhuma inteligência artificial. Por quê? Porque ela ainda não foi capaz de estabelecer nenhum parâmetro afetivo pelo qual a gente possa estabelecer respeito pelas nossas diferenças. Então, eu diria assim, a inteligência artificial, ela é um instrumento poderosíssimo para nos munir de informações, conceitos, possibilidades, cognições, mas ela não é a ferramenta que estabelece os patamares relacionais. Nós ainda precisamos beijar, abraçar, cheirar, estar junto, tomar café, a gente precisa ir para o boteco, a gente precisa falar bobagem, a gente precisa brincar, a gente precisa rir, a gente precisa fazer coisa errada, a gente precisa cometer os absurdos das irresponsabilidades, porque isso nos torna seres humanos, né? E agora, para fechar mesmo, um aluno, acho que 2 ou 3 dias atrás, virou-se para mim, eu faço aniversário daqui 2 dias, né? Parabéns para mim.
Eu faço aniversário daqui 2 dias e aí faço 68, né? E completo os meus 68. Aí esse aluno virou-se para mim e disse assim: professor, o senhor deve ter uma vida muito tranquila, né? Porque o senhor já viveu 68 anos, a vida lhe pode lhe ser mais fácil, dada a sua experiência, né? Eu digo, olha, esse é um problema que a inteligência artificial não vai conseguir resolver, porque para mim todo dia é novidade. O dia de amanhã é novidade para mim, assim como é novidade para você e é novidade para uma criança que tem um dia de vida. Porque o dia de amanhã é sempre uma novidade. Não importa quantos anos você tem, o dia de amanhã é sempre uma novidade. O problema agora é como é que eu lido com isso, né? Como é que eu lido com essa novidade que está aparecendo para mim hoje e que nos meus últimos 68 anos nunca apareceu. Por exemplo, essa nossa entrevista aqui, que foi única em 68 anos. Muy linda la respuesta, porque ahí pasa todo el tema ese que estamos viendo, que es una locura, la inteligencia artificial, y la gente piensa que es la verdad absoluta. Y no es así, no es la verdad absoluta. Y sobre todo el riesgo con la gente más joven, que ya viene al mundo con todo esto y tienen una forma de pensar diferente y les cuesta relacionarse de contacto con el otro personal, pero que piensan que el ChatGPT es Dios puesto dentro de una computadora. É verdade. Você citou uma coisa muito interessante aí, né? Eu li um trabalho de um colega recentemente. A gente foi tomar um café e ele me apresentou, disse: Homero, eu estou querendo escrever um artigo sobre tal e tal assunto, fiz um esboço aqui desse assunto, o que você acha? Me mostrou aquele assunto. Eu olhei para aquele esboço e disse o seguinte, falei, você é o especialista nessa área, né? Ele disse, sou eu, esse é um assunto. E eu comecei a fazer uma série de perguntas aí e ele não sabia responder, né? Eu disse, olha, esse trabalho que você está me mostrando é um trabalho de um software de inteligência relacional, ChatGPT, né? E ele disse, como é que você sabe disso? Eu digo, porque o conhecimento estruturado que essas inteligências artificiais nos apresentam, eles são muito claros, eles são muito objetivos, eles são muito precisos, e a espécie humana não é precisa. A espécie humana, ela é absolutamente aleatória. Então, o erro, ele faz parte da nossa identidade. Então, quando você olha por uma pérola, e essa pérola não tem nenhum defeito, ela é artificial. Porque as pérolas verdadeiras, por mais perfeitas que sejam, elas têm alguns defeitos. Aí ele vira-se para mim e diz, como é que você percebeu isso? Eu digo, porque o seu texto é perfeito. E um texto perfeito assim não foi escrito por um humano. O texto humano tem erro. Tem erro de lógica, tem erro de princípio, tem erro de consistência. Pode não ter muito erro, e aí é o que nos torna brilhantes ou não, né? Quando você pega um quadro de Picasso, ele é perfeito, mas se você examina o quadro de Picasso, tem alguns erros de pincelagem, tem alguns erros de coloração, tem um punhado de coisas. E é isso que faz com que a vida seja bonita, né? Quando você pasteuriza um leite, você mata tudo que é ruim no leite, mas você mata tudo que é bom também. Então, a vida humana pressupõe a imperfeição como forma de criar a beleza. Então, ser imperfeito é ser bonito. Não pode ser muito, mas tem que ser. Então eu mostrava para ele o seguinte, você me apresenta um texto tão perfeito que ele não pode ter sido escrito por você. Então, eu diria assim, né? E aí a gente vai ficando velho, vai ficando com histórias para contar. Recentemente eu publiquei alguma coisa nas redes sociais e uma pessoa respondeu para mim assim, li o seu texto e descobri 8 erros de português. Aí eu respondi para ela, falei, olha, muito obrigado, porque eu cometi 8 erros de português e eu sei lidar com os meus erros.
Mas como é que você lida com os seus acertos? Quer dizer, eu sei lidar com os meus erros, eu sei que eu não sou uma pessoa perfeita, eu não sou uma unanimidade, né? Tem gente que gosta de mim, tem gente que não gosta, eu convivo bem com isso, né? E faz parte da nossa vida entender esses percalços com os quais nós vivemos. Agora, uma pessoa absolutamente certinha, que não erra nunca, que não comete nenhum erro, que não faz nenhum deslize, essa pessoa não é humana, porque o humano presume a imperfeição como forma de gerar a beleza, né? Então, enfim, né? Eu lido com isso. Si hablamos de relaciones, hablamos de esto de encontrar un punto intermedio entre vos y yo, ¿no? ¿Qué pasa cuando ingresa esto que no lo podemos parar, porque no podemos parar la inteligencia artificial, ¿no? ¿Y qué pasa con esa visión absoluta que inculca en los demás? Veja, eu digo para você assim, do ponto de vista histórico, né? São Tomás de Aquino, o bispo de Hipona, Santo Agostinho, né? E essas pessoas que estão ao longo da nossa história do mundo ocidental, por exemplo, Santo Agostinho deve ter lido ao longo da vida dele, Santo Agostinho deve ter lido uns 10 livros, porque não existiam livros para que se lessem. Então, acho que Santo Agostinho leu uns 10 livros, né? Eu sei que São Francisco de Assis leu um livro, que era o Evangelho segundo São João, que era o único livro que ele tinha disponível. Essas pessoas leram tão pouco e fizeram uma transformação tão grande. E nós lemos tanto e não somos capazes de fazer isso. Então, eu entendo a internet, a inteligência artificial e outras cositas más, né? Eu entendo essas coisas como instrumentais disponíveis, mas o que nós precisamos resgatar como coaches é a riqueza interior da experiência vivida e do seu significado. Então, o que eu tenho procurado falar com as pessoas: Homero, que curso você recomenda? Que livros você recomenda? Que programas você recomenda? Normalmente eu digo para eles assim: olha, vamos deixar isso para uma próxima etapa? O que é que você quer fazer agora? Eu digo: eu quero que você descubra a riqueza que você tem dentro de você. Eu quero que você entenda o papel disso que durante os anos foi plantado em você. E olha que bacana, nós somos 3 pessoas aqui, né? Nós viemos de histórias muito diferentes, né? Eu vim do interior do Brasil, vocês estão aí no Uruguai, Paraguai, você Uruguai também? Esqueci o nome dela. No, Sufi, te preguntan dónde estás vos. Es donde ya me perdí. Yo estoy en Ecuador. Pois é, olha só que lindo. Temos Equador, temos Brasil, temos Uruguai. Nós vivemos histórias diferentes, realidades diferentes, linguagens diferentes, e estamos aqui agora promovendo um espaço de reflexão e de aprendizagem que vai impactar o nosso futuro. Em nenhum momento eu posso dizer que eu não estive com a Guadalupe. Daqui 200 anos. Daqui 200 anos eu vou dizer: olha, no dia 17 de maio de 2023, eu passei 1 hora conversando com a Guadalupe. E isso mudou minha forma de ver, mudou minha forma de pensar. Eu disse algumas coisas que provavelmente vai impactá-la de alguma forma. Nós não estamos aqui fazendo um debate acadêmico, nós estamos falando da nossa alma, nós estamos falando da nossa essência. E veja, o mundo da racionalidade, o mundo da ciência e tecnologia está cumprindo o papel dele. O que a gente precisa é resgatar o mundo da humanidade.
Eu não sei se isso vai fazer sentido para vocês, mas eu vou dizer assim, a palavra lar em espanhol é a mesma coisa, né? Lar. Casa. La casa, el lugar, el hogar. Isso. Hogar. Seu lar. Faz sentido isso? Faz sentido isso, ok. Em espanhol também existe uma palavra chamada lareira, não existe? Não, solo lar. Lar. Aquele lugar onde a gente bota o fogo dentro de casa para aquecer. Como é que chama aquilo? Claro, hogar es el lar y hoguera es la leira. Lareira, pois é. A palavra lar significa fuego. A palavra lar significa fuego. Ok. Agora, por que a palavra lar significa fuego? É porque os povos antigos viviam em torno da fogueira, em torno do fogo. Hoje, nós perdemos essa noção. Qual foi a última vez que a gente sentou uns com os outros para poder conversar uns com os outros acerca da vida sem estar na tela, sem estar no computador, sem estar no... Qual foi a última vez que a gente desligou a televisão, desligou o celular, desligou a internet e sentamos com as pessoas que amamos para tomar um bom vinho, né? E falar sobre a vida? Então, muitas vezes eu tenho feito coaches coletivos com as pessoas. Vamos fazer coaches coletivos? Vamos. Aonde vai ser? Eu digo, vai ser no bosque. Vai ser na floresta. Nós vamos para a floresta, a gente leva cada um leva uma garrafa de vinho, um pedaço de pão e um pedaço de salame, e é suficiente. E a gente toma o vinho, come o salame, reparte o pão, e aí eu chamo isso de Santa Eucaristia, né? É aquele momento sublime onde você parte o pão e parte o vinho, e com isso você compartilha a sua vida. A inteligência relacional, ela vem para resgatar o humano que há na nossa experiência. Eu não estou atrás do executivo, eu não estou atrás do big cara, eu estou atrás do humano que há por trás de cada um de nós. E isso é o que a inteligência artificial tem promovido nas pessoas, resgatar o humano que há em nós. Como desarrollamos los fundamentos de la inteligencia relacional y cómo nos sirve esto para lidiar con las relaciones tóxicas y abusivas? Ok, legal. Esse tema é um tema absolutamente necessário para que vivamos modernamente. Eu comecei a trabalhar com comportamentos tóxicos há 8 anos atrás. E eu conto para você como é que isso aconteceu. Há 8 anos atrás, exatamente há 8 anos atrás, eu estava em Las Vegas, nos Estados Unidos, e fui comemorar o meu aniversário de 60 anos. E aí, no dia 19 de maio, há 8 anos atrás, eu levantei de manhã e subi, fui lá para o roof do hotel, onde eu estava, ver o nascer do sol lá no deserto de Nevada, para comemorar os meus 60 anos. E fiquei ali, assim, absolutamente emocionado, porque eu acho que era uma data bacana, eu nunca esperava fazer 60 anos, né? E aí comecei a refletir, a pensar sobre isso, e me veio a seguinte pergunta. Homero, você é homem? Eu digo, sim, sou homem, não tenho a menor dúvida disso. E aí a pergunta que me vem a seguir é, o que é ser homem? E eu descobri que em 60 anos eu nunca tinha feito essa pergunta. Eu sei que eu sou homem, mas o que é ser homem? E aí eu comecei a descobrir que eu nunca tinha feito essa pergunta porque eu fui educado numa estrutura
que eu cumpri todos os papéis. Eu sou o provedor, eu sou o cara que, abre aspas, o líder da minha casa, eu faço isso, faço aquilo outro, blá, 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 então eu sou homem. Mas eu nunca tinha pensado que é ser homem. E isso foi de um impacto tão grande, eu escrevi um texto sobre isso, depois eu dei de presente para minha esposa, né? E isso mudou minha relação com ela. Isso mudou minha relação com ela, mudou minha relação com os meus filhos, mudou minha relação em casa, mudou minha relação com os meus colaboradores, mudou tudo, porque eu partia do pressuposto de que ser homem era carregar um conjunto de atributos que já não fazem mais sentido. Então, muitas vezes, nós estamos tendo relacionamentos tóxicos porque a gente está cumprindo um papel para o qual a gente nunca parou para pensar que papel é esse. E aí, a primeira experiência que eu tive logo após isso foi uma experiência com a minha esposa. Um dia nós estávamos em casa, logo após esse episódio, nós estávamos em casa e ela virou-se para mim e diz assim: você me ajuda a lavar a louça? E eu disse para ela: não, eu não te ajudo a lavar a louça. E ela se assustou e disse: você não vai me ajudar? Eu digo: não, porque eu acho que a gente precisa, antes de eu lhe ajudar a lavar a louça, eu acho que a gente precisa sentar e conversar sobre a nossa linguagem. Quando você diz assim, você me ajuda a lavar a louça, o que é que você está me dizendo? Que a responsabilidade de lavar a louça é sua. E eu, como sou um marido legal, eu vou lhe ajudar. Mas isso está errado, isso ratifica o meu machismo. Então eu não vou lhe ajudar a lavar a louça, eu vou lavar a louça. E eu não estou lhe ajudando, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Porque essa responsabilidade é minha, essa responsabilidade é sua, porque nós compartilhamos do mesmo espaço relacional. E isso começou a mudar uma série de coisas. Então, por exemplo, para os meus filhos, né? Eu cheguei para um dos meus filhos, um dia minha filha mais nova tinha, acho que 19 anos, e um dia ela virou-se para mim e disse: pai, você me permite fazer isso, aquilo outro? Eu sentei com ela e disse: olha, eu não vou responder essa pergunta para você nunca mais, porque você tem 19 anos, eu lhe eduquei para tomar decisões. Meu papel agora deixou de ser diretivo para ser consultivo. Eu sou teu pai, eu estou aqui. Quando você precisar de mim, eu estarei sempre à sua disposição. Mas quem vai decidir fazer as coisas é você. Eu não vou decidir por você, porque você já é adulto. A gente discutiu muito sobre isso, etc. E a partir daí, uma vez agora, recentemente, ela disse: pai, aquela foi uma das grandes conversas, porque eu descobri que, a partir daquela conversa, eu assumi a responsabilidade de ser adulto. Então, quando você traz essa questão dos relacionamentos tóxicos a partir da inteligência relacional, a gente precisa começar a descobrir a primeira coisa. A inteligência relacional propõe um processo cooperativo. Ou seja, na inteligência relacional não há competição. A cooperação. Porque eu não vou competir com você nunca, em hipótese alguma. Eu não vou competir com você, eu vou cooperar com você. Então, eu preciso começar a compreender isso. Segundo, eu vou começar a compreender que as pessoas são diferentes porque atuam de forma diferente. Mas elas não são diferentes porque são mais importantes umas do que as outras. Ou seja, na minha empresa, por exemplo, nós acabamos com o organograma. Na nossa empresa, a gente tem um redondograma. Nós sentamos em volta da mesa. Você é o presidente da empresa? Eu digo, eu sou a pessoa que fundou a empresa. Só isso. Eu não sou o presidente da empresa. O presidente da empresa é uma entidade que surge das nossas trocas de inteligência. E quando essa entidade se junta em torno da troca das nossas inteligências, nós descobrimos alternativas maravilhosas para além da minha capacidade imaginativa.
Então, na minha empresa, quem manda somos nós. E é com todas as implicações. Às vezes eu tenho algum colaborador que diz assim, Homero, mas nós precisamos decidir isso depressa e não dá para reunir todo mundo. Eu digo, então deixa para lá. Porque nós não vamos fazer nada com pressa. Eu não faço mais nada com pressa. As pessoas me perguntam assim, Homero, como é que é a sua agenda? Eu digo, a minha agenda é hiperlotada de espaços vazios. A minha agenda tem espaço vazio para tudo quanto é lado. Porque eu já não corro mais. Porque já tive pressa. Eu não corro mais, eu não como mais com pressa. Eu não faço mais as coisas rápido. Porque eu descobri que não faz sentido. Então, Homero, olha, vamos tomar esse vinho, a gente tem meia hora para tomar esse vinho. Eu digo, então não vamos. Guarda o vinho, vamos tomar um copo d'água. Porque vinho precisa no mínimo 2 horas para ser tomado. Entende? Então, veja, os relacionamentos tóxicos, eles surgem de uma urgência na relação de poder que eu quero estabelecer com as pessoas. Quando eu abro mão dessa relação de poder, eu começo a compreender o outro. E compreender o outro é entender que eu tenho as minhas respostas, mas eu não tenho as respostas para ele. O que a gente precisa sentar é abrir um vinho e conversar sobre as nossas dores. E nesse processo de troca, todos nós nos acalmamos. Entende? Então a inteligência relacional resgata um pouco desse tempo e desse espaço con cual nos movimentamos en paz. Lindo. Vos sabés que me emocionó mucho lo que dijiste de tu hija, porque uno se acuerda cuando uno tenía 19, 20 años, y a veces es difícil que los padres tengan ese voto de confianza, ¿no?, en sus hijos. Y eso significa que también los padres están confiados en la crianza que le dieron a sus hijos. Y eso sí. Es un tema que eventualmente, capaz que más adelante, yo no sé si te gusta la idea, pero el tema de hablar de la importancia de lo que nosotros como padres hacemos con nuestros hijos en cuanto a las relaciones o cosas por el estilo. Yo estoy viendo a ver si podemos hacer más hacia septiembre u octubre desde la FICOP a un encuentro en donde justamente hablemos sobre las relaciones en la familia, en donde... que capaz que estaría bueno, porque es un tema que no se habla a veces mucho desde el lado del coaching, ¿no? E eu diria, Guadalupe, uma questão importantíssima. Nós criamos hoje uma urgência de relacionamentos. E essa urgência de relacionamentos faz com que eu escolha, por exemplo, o trabalho como sendo a grande solução para os problemas da humanidade. Eu vou dar um exemplo para você, bem simples. Perto aqui nas cercanias aqui da minha casa, tem uma loja de designer de luminárias, designer de lustres. E recentemente eu passei nessa loja e vi um lustre exposto que custava alguma coisa na faixa de $10.000. Né? $10.000, um lustre. Custava mais do que isso, enfim. E aí eu entrei e perguntei para o vendedor, falei, que lustre lindo esse, que lustre bonito, quanto custa? Ele dizia, sei lá eu, né? R$100 mil. R$100 mil. Eu digo, uau, quem é que compra isso? É o governo? Ele diz, não, muitas pessoas compram esse para botar nas suas casas. E aí eu saí de lá pensando assim, eu falei, quem é que precisa de um lustre de $20.000? Quem é que precisa de um lustre de $20.000? Né? Alguém deve ter uma necessidade. Eu confesso a você que eu não consigo. Nada contra o lustre de $20.000. Mas antes de comprá-lo, é preciso a gente saber para quê, com qual finalidade.
Por que eu estou contando essa história para você? Porque nós criamos filhos para atender a uma demanda da linha de montagem do processo industrial. Eu quero que meu filho ganhe muito dinheiro, eu quero que meu filho seja bem-sucedido nisso, naquilo, naquilo outro, que compre sua BMW, que tenha o seu carro, que tenha isso, que tenha o seu faturamento de $1 milhão antes dos 30 anos de idade. Mas você reparou que em nenhum momento eu perguntei sobre felicidade, integridade, paz, eu não perguntei nada disso. Então, a questão toda que está por trás disso é o seguinte: eu preciso que o meu filho seja bem-sucedido e eu quero educá-lo para isso. Mas ser bem-sucedido é uma variável que depende da responsabilidade dele de tomar decisões. Por exemplo, a gente fala muito bem de Picasso, a gente fala de Gaudí, a gente fala de Michelangelo, a gente fala de Leonardo da Vinci, mas você já pensou ser mãe desses meninos quando eles eram adolescentes? Devia ser um inferno, né? Não foi fácil ser mãe do Picasso. O Picasso botava fogo no rabo do gato, fazia uma loucura, aquela coisa toda. Mas se a gente forçasse a barra, a gente dizia: Picasso, meu filho, isso não dá dinheiro, vai ser funcionário público. E provavelmente o Picasso se tornaria um funcionário público e a gente perderia a beleza do maior artista plástico do século XX, né? Então, a minha forma de ver a realidade com relação à inteligência relacional é o seguinte: pais precisam descobrir que a sua função é criar uma reflexão na cabeça dos seus filhos que lhes permita fazer as escolhas dos seus propósitos, com a responsabilidade das consequências dessas próprias escolhas. E quando eu faço isso, eu coloco na mão do meu filho a responsabilidade de decidir e de assumir a responsabilidade pelas consequências da decisão que tomou. O nome disso é tornar-se adulto e não simplesmente ganhar dinheiro, né? E aí a gente precisa começar a discutir isso. Veja, eu tenho clientes que trabalham 15 horas por dia. Ótimo, nada contra. Mas se você trabalha 15 horas por dia, quem é que educa o seu filho? Aí a pessoa vira para mim e diz: o que você quer que eu faça? Eu digo: eu não sei, o problema é seu. Mas entenda que quando você faz essa escolha, existem consequências. E você precisa assumir essas consequências. Entende? Então nós estamos no momento na vida relacional e social nossa, e a inteligência relacional veio para isso, para dizer para as pessoas que elas podem tudo, mas elas não podem todas as coisas. E você tem que fazer escolhas, conviver com limitações, entender o processo da frustração, mas em tudo na sua vida, não seja perfeito, mas seja impecável. Entonces, para cerrar, Homero, ¿qué te apasiona? Ensinar e aprender. Eu nasci para isso e vivo disso. Ontem eu participei de uma entrevista e a pessoa pergunta: qual é o seu propósito aos 68 anos? Eu digo: continuar ensinando e continuar aprendendo. Ponto. Isso me encanta. Homero, ¿qué te espera de acá al futuro? Eu continue a ajudar o maior número possível de pessoas, não para torná-las iguais a mim, mas poder fazê-las acreditar que elas podem ser o que elas desejam ser, que lhes sejam essenciais. Então eu peço para Deus me ajudar, né? Alguém me perguntou recentemente assim: Homero, o que você acha da morte? Eu digo: eu acho um desperdício, sabe? Eu acho um desperdício, eu acho morrer desperdício. Porque a gente tem tanta coisa para aprender, tantas degustações a fazer, tantos sabores a saborear, tantos odores a cheirar, né? Tantas cores a ver, e a gente de repente morre e essas coisas ficam por aí. Então me apaixona isso, sabe, de continuar ajudando as pessoas a serem quem elas querem ser. ¿Quién es Homero? Um inquieto,
um inquieto apaixonado pela sua inquietude, né? Eu sou um inquieto, eu sou um cara que me emociono lendo bula de remédio, né? Porque eu sou um cara inquieto, eu não consigo olhar para as coisas sem procurar entendê-las, sem querer intervir nelas, etc. E eu faço isso a partir da oportunidade que as pessoas tão generosamente me dão de poder compartilhar com elas a minha forma de ver a vida. Não é a melhor, não é a única, não é a mais verdadeira, mas é, honestamente, a minha. Obrigado. Eu estou à disposição de vocês. Eu estou à disposição de vocês já no Brasil, no Uruguai, no Equador, na internet. A hora que vocês quiserem, é só me mandar o link e me convidar. Eu estou à disposição de vocês para estarmos juntos quanto tempo for necessário. Eu estou feliz, foram assim, momentos muito agradáveis de poder conversar com vocês. Eu estou sempre por aqui para poder servi-los, né, com muito carinho. Nos falamos. Qualquer coisa me chamem, vocês têm meu endereço, tá bom? Um abraço. Beijo, Sofia, beijo, Guadalupe. Tchau. Tchau.